Boa noite. Está no ar o debate Rede TV, isto é, com os candidatos à presidência da República. Quero cumprimentar as jornalistas e também mediadoras deste encontro, Mariana Godoy e Amanda Klein. Muito boa noite, Boris, Amanda, boa noite a todos os candidatos que estão aqui presentes, aos nossos queridos telespectadores e internautas, porque este é o maior debate multiplataforma do Brasil. Temos transmissão simultânea pela página da Rede TV no Facebook, pelo canal no YouTube, no nosso perfil no Twitter, pelo UOL e no portal da Rede TV. Você pode acompanhar ao vivo este debate de qualquer lugar do mundo. Estão presentes os 8 candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm direito de participar. São eles: Cabo Daciolo, do Patriota, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Ciro Gomes, do PDT, Álvaro Dias, do Podemos, Henrique Meirelles, do MDB, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Marina Silva, da Rede. Após a Justiça negar a participação do candidato do Partido dos Trabalhadores no debate, o 9º púlpito foi retirado por decisão da maioria das candidaturas. A única objeção foi do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. A Rede TV montou uma redação digital onde nossos parceiros do YouTube, Facebook e Twitter vão participar e receber manifestações dos internautas. Você que acompanha a nossa transmissão pelas redes sociais terá acesso em tempo real a dados de como o público está reagindo ao debate. Este debate terá 4 blocos. 2 terão confronto direto entre os candidatos. No primeiro bloco haverá ainda questões que foram gravadas com a população e enviadas também pelas redes sociais. Jornalistas da Rede TV e da revista Isto É farão perguntas no segundo bloco e o último será reservado para as considerações finais dos candidatos. Sobre direito de resposta, uma comissão vai analisar os pedidos de direito de resposta que será dado apenas em caso de ofensa pessoal. Veja as regras. Um advogado e 2 jornalistas fazem parte do comitê julgador. Se for concedido o direito de resposta, o candidato terá 1 minuto para se manifestar e deve se ater estritamente ao tema que motivou o pedido. Queremos agradecer desde já a presença de todos e pedir que cumpram o tempo combinado. Aos convidados da plateia, peço, por favor, que evitem manifestações para não prejudicar o nosso debate. Para começar, cada candidato terá 45 segundos para responder a uma mesma pergunta. Por que o senhor ou a senhora quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção? A ordem das respostas foi definida previamente em sorteio com os assessores dos candidatos e o primeiro a responder é Henrique Meirelles. O senhor tem 45 segundos, candidato. Boa noite a todos. Boa noite a vocês. Boa noite, candidatos. Muita gente não me conhece. Eu nunca fui candidato a presidente da República. Eu não sou político. Eu sempre trabalhei em empresas. E cheguei a presidente de um grande grupo financeiro sediado nos Estados Unidos. Eu decidi voltar ao Brasil e colocar os meus conhecimentos a serviço do povo brasileiro. O presidente Lula, então eleito, me chamou para ser presidente do Banco Central. Lá criamos 10 milhões de empregos. Depois voltei para ser ministro da Fazenda e corrigi a bagunça criada pela Dilma. Vamos trabalhar para criar milhões... Tempo, candidato. Tempo, candidato. Obrigado, candidato. É a vez de Geraldo Alckmin responder por que quer governar o país e o que é preciso mudar para combater a corrupção. 45 segundos, candidato. Olha, quero cumprimentar a equipe da Rede TV, cumprimentar aqui a candidata e os candidatos, a você que nos assiste, dizer que o Brasil tem pressa. Quero ser presidente da República para, no dia 1º de janeiro, apresentar as reformas, retomar a atividade econômica. Estamos hoje com 27 milhões de pessoas sem emprego. E é possível, sim, recuperar a economia rapidamente. Em relação ao combate à corrupção,
tolerância zero, reforma política para poder melhorar o ambiente político, tipificar no Código Penal o enriquecimento ilícito e estabelecer a inversão do ônus da prova para parlamentares, agentes públicos, não provou a origem. Obrigada, candidato. O tempo é de 45 segundos, é o tempo que Marina Silva tem para responder por que quer ser presidente do Brasil e o que é preciso fazer para mudar, o que é preciso fazer para combater a corrupção no Brasil. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estarmos aqui e parabenizo a Rede TV por esse debate. Eu sou candidata a presidente da República porque tenho o propósito de contribuir para que tenhamos um país que seja justo, em que todos possam viver com dignidade. Sou mulher, mãe de 4 filhos, casada e mulher negra. Como na minha vida pública fui senadora, vereadora, fui ministra do Meio Ambiente e sou candidata à presidência da República, porque eu quero que o nosso país não tenha educação de qualidade apenas como exceção, mas como uma regra. E o combate à corrupção é apoiar o Ministério Público, a Polícia Federal, para que sejam independentes, sem sabotar a Lava Jato. Muito obrigada, candidata. O próximo a responder por que quer ser presidente do Brasil e o que vai fazer no combate à corrupção é Ciro Gomes, em 45 segundos. Candidato. Boa noite a toda a gente querida do Brasil. Muito boa noite aos jornalistas Boris Casoy, Mariana Godoy e a nossa Amanda. Boa noite aos meus ilustres opositores. Eu acho que o Brasil precisa mudar. Hoje há 13 milhões de nacionais brasileiros, de patriotas brasileiros como nós, desempregados, mais de 32 milhões empurrados para viver de bico e 63 milhões de brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC. E isso tudo não precisava ser assim. Por isso eu passei os últimos 2 anos organizando um projeto nacional de desenvolvimento que consulta o melhor da inteligência brasileira, que tem respostas práticas para tudo isso. E um dos capítulos desse projeto nacional de desenvolvimento, naturalmente, há de ser a mudança na legislação que permita ao Brasil ser mais eficaz, mais rápido, mais objetivo. Obrigado, candidato. Jair Bolsonaro tem 45 segundos para responder por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Quero ser candidato a presidente da República, porque o Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que crê em Deus e afaste de vez o fantasma do comunismo. Só há maneira de combater a corrupção em nosso Brasil. Elegemos um presidente de forma isenta, um presidente que não negocie ministérios, estatais e bancos públicos, porque aí está o foco da corrupção, que tem levado o Estado, inclusive, à sua ineficiência. Por isso não temos saúde, educação e segurança, exatamente por causa das indicações políticas que tem que deixar de existir em nosso Brasil. Um presidente tem que escolher os melhores para compor o seu time de ministros. Muito obrigada, candidato. Agora vamos ouvir Guilherme Boulos responder por que quer ser presidente do Brasil e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Boa noite, Mariana. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos os candidatos e boa noite a você que está em casa. Talvez muitos estejam me vendo pela primeira vez. Eu sou candidato a presidente do Brasil porque eu estou indignado como você. Política, para mim, não é carreira, é desafio. Eu quero ser presidente para enfrentar os privilégios. Porque hoje o Brasil é como se fosse uma corrida de 100 metros, que alguns começam 60 metros na frente. Não dá mais para ser assim. Eu quero ser presidente para acabar com a esculhambação que virou esse sistema político e o toma lá da cá. E eu quero ser presidente para tirar o Brasil da crise. Hoje eu vou apresentar propostas concretas de como nós vamos fazer isso. Propostas de quem tem coragem para mudar o Brasil. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez de Álvaro Dias responder por que quer governar o país e o que vai fazer no combate à corrupção. Não é por quê, é para quê. Para refundar a República, substituir esse sistema corrupto e incompetente que é a causa dos grandes problemas que estamos vivendo hoje no Brasil, que provocam essa indignação popular sem precedentes. Refundar a República com reformas fundamentais para gerar 10 milhões de empregos e fazer o país crescer, em média, 5% ao ano. Com a Operação Lava Jato se institucionalizando
e se transformando na nossa tropa de elite no combate à corrupção no país, que é certamente a causa maior dos danos causados à economia, ao emprego e ao salário. Obrigado, candidato. E, para terminar esta rodada, o candidato Cabo Daciolo responde por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Glória a Deus. Boa noite à nação brasileira. Eu vou ser o presidente da República e vou levar a nação brasileira a clamar ao Senhor. Não esperem nada de homens. A solução para a nação brasileira chama-se Jesus Cristo. Eu não estou aqui pregando religião para ninguém. Eu estou falando de amor. Eu quero que você que está me ouvindo tenha fé, esperança e amor. Para acabarmos com essa corrupção, nós vamos entrar logo com uma reforma política e tirar os verdadeiros bandidos da nação. Então, lá dentro do Congresso Nacional, representada por muitos aqui, olha o quadro ali à nossa frente, são todos amiguinhos. Não tem inimigo ali, não. Nós vamos pegar um por um, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesta próxima rodada, os candidatos respondem a perguntas da população. Cada um desses envelopes numerados na tela atrás da gente corresponde a uma pergunta que foi gravada com os eleitores e que foi enviada também pelas redes sociais da Rede TV. O candidato terá 1 minuto para dar a sua resposta. A ordem foi definida em sorteio. O primeiro candidato a escolher um envelope com a pergunta é Henrique Meirelles. O senhor pode escolher um número de 1 a 8, candidato, por favor. Aqui no telão. Que número? 1 a 8, por favor. 3. Número 3. Vamos ver a pergunta, então. Pergunta enviada pelo Twitter. Samuel Vieira, de São Paulo. A crise afetou muito o setor da construção civil. Qual a proposta para reerguer esse importante setor? E as pequenas e médias empresas da construção podem sonhar em fazer parte das licitações de obras públicas? O senhor tem 1 minuto, candidato. Para que a construção civil se fortaleça e volte a crescer, o Brasil precisa crescer. E para o Brasil crescer é necessário a política econômica correta, como eu fiz quando fui presidente do Banco Central, na gestão do Lula, quando fui ministro da Fazenda agora. Porque, da primeira vez, criamos 10 milhões de empregos, agora criamos 2 milhões de empregos. Eu preciso mais tempo agora, como candidato a presidente da República, para que o Brasil todo cresça e a construção civil também vai crescer, porque mais pessoas tendo emprego, as empresas crescendo, vão demandar instalações, as pessoas vão poder comprar novas casas e constituir novas residências. Para isso, nós temos que ter uma economia funcionando bem e, para isso, é preciso competência e alguém que tem ficha limpa, como é o meu caso. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Marina Silva escolher o envelope numerado. Número 7. Número 7. Vamos ver qual é a pergunta número 7. Eu tenho 18 anos e eu não consigo encontrar emprego. Eu gostaria de saber como que vai ser, caso vocês sejam eleitos, como que vai ser essa falta de emprego que está no Brasil hoje, porque está muito difícil mesmo. A senhora tem 1 minuto para a resposta, candidata. O desemprego está assolando a vida dos brasileiros e os jovens são os mais prejudicados. Para gerar emprego, nós vamos recuperar o investimento para investir na construção civil, que é o que gera emprego mais rápido, mas nós queremos também o emprego que é duradouro. O turismo é uma das formas de gerar emprego, inclusive para a nossa juventude. Nós vamos ter um modelo de desenvolvimento que aposta na energia renovável, limpa e segura. Vamos construir 1,5 milhão de casas com placas solares, onde os nossos jovens terão a oportunidade de trabalhar. Além disso, nós vamos apostar cada vez mais em uma economia que valoriza os seus ativos culturais com a economia criativa e apoiando ciência e tecnologia para, com as startups, ajudar os nossos jovens a ter emprego e renda. Muito obrigada, candidata.
Agora é a vez do candidato Álvaro Dias escolher um envelope numerado. Número 1. Número 1, vamos ver qual é a pergunta. Pergunta enviada via Facebook pelo funcionário público Eduardo Mitsuo. Nos últimos 2 anos, e neste parece que não vai ser diferente, fechamos mais empresas no Brasil do que abrimos. O que o presidenciável fará para mudar esta situação? Tudo começa com a grande reforma, com o ajuste fiscal, que vai possibilitar a utilização do crédito a serviço da micro, da pequena e da grande empresa, porque hoje o governo brasileiro absorve 72% do crédito existente para rolar a dívida pública. O ajuste fiscal reduz a dívida pública. Melhorar o ambiente de negócio. A reforma tributária é a força motora do desenvolvimento. Simplificando. 3 itens. Desburocratização, simplificação e, obviamente, investimentos. O Brasil tem 3 grandes desafios para gerar emprego: o ajuste fiscal, os investimentos e a produtividade. É evidente que melhorar o ambiente de negócio significa não só fazer a reforma tributária, mas combater corrupção. A Operação Lava Jato tem que ser grande cabo eleitoral do investimento, da geração de emprego, porque vai atrair, vai trazer de volta os recursos que foram expulsos do Brasil pela corrupção. Obrigada, candidato. Agora, Guilherme Boulos pode escolher um envelope numerado, por favor. Escolha o envelope 5. Vamos ver, então, a pergunta de número 5. O Brasil descobriu o pré-sal e é uma riqueza incomensurável. Penso eu que deveria ser melhor utilizada pelo próprio Brasil e não passar para estrangeiros. O que você pensa a respeito? O senhor tem 1 minuto, candidato. Olha, eu concordo integralmente com a opinião do eleitor, não é? O pré-sal, o petróleo, é uma riqueza nacional. Lamentavelmente, o governo Temer está entregando a Petrobras para as empresas estrangeiras. Nós vamos revogar a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Nós vimos isso agora de maneira recente, o efeito dessa política de preços que foi aplicada na Petrobras no seu bolso, para cada brasileiro e brasileira. Olha como está o preço do botijão de gás. O botijão de gás subiu mais de 30% só no último ano. E isso está afetando todos os brasileiros. Mais de 1 milhão de famílias passaram a cozinhar a lenha, voltando ao século XIX. Olha o preço da gasolina, do diesel, que gerou a greve dos caminhoneiros. Nós vamos reforçar as refinarias, o pré-sal será nosso e fortalecer a Petrobras como empresa pública, com transparência e com controle social, retomando a geração de empregos e garantindo a soberania nacional. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Geraldo Alckmin escolher o envelope. Número 6. Número 6, vamos ouvir a pergunta. Pergunta enviada via Twitter por Meg Durais, terapeuta ocupacional de Campinas, São Paulo. O fundo partidário é um escracho para nós, pagadores de impostos. Vocês, candidatos, irão extingui-lo? O senhor tem 1 minuto para a resposta, Geraldo Alckmin. Olha, Meg, quero dizer que nós iniciamos aqui o debate destacando a reforma política. Não é possível o Brasil continuar tendo 35 partidos políticos. Na realidade, não existem 35 ideologias. O que nós temos são pequenas e médias empresas, escandalosamente mantidas através de dinheiro público. Nós defendemos uma reforma política que diminua o número de partidos, não tendo mais coligação proporcional, aliás, já não a teremos na próxima eleição, estabelecendo o voto distrital, um vínculo maior entre o representante e o representado. E, com isso, acaba, fundo partidário e pode voltar outros modelos de financiamento aos partidos. E quero destacar o nosso compromisso com o emprego e a renda. O Brasil vai voltar a crescer, tendo segurança jurídica e investimento. Muito obrigada, candidato. Agora, quem escolhe é o candidato Ciro Gomes. Um número aqui no envelope. Escolho. Número 8. Número 8, vamos ver qual é a pergunta da população. Pergunta enviada via WhatsApp por Antônio Roberto Dari, de Castelo, no Espírito Santo.
Ao invés de criar tanta confusão em relação à Previdência, por que não cortar as mordomias e salários de políticos deste país em que o povo vive de salário mínimo? 1 minuto para a sua resposta. Eu considero, de fato, que nós não temos o direito de pedir nem cobrar, muito menos da população brasileira, nenhum sacrifício se nós não dermos o exemplo. E eu, apenas porque quero me apresentar, muitos jovens não me conhecem ainda, eu sou ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, fui ex-deputado por 3 vezes, uma federal e 2 estaduais, e por essas imoralidades teria direito a 3 aposentadorias para o resto da vida, que dariam aí, se fosse pelo total, uns R$80 mil por mês. Eu estou contando isso aqui para ter moral, para dizer que nunca aceitei receber essas imoralidades, apesar de estarem na lei, para ter, de fato, autoridade para apontar os mazelas e malfeitos do Brasil, propondo alternativas para isso. Mas isso é um caso e a Previdência é outro. Por mais que a gente associe, tem razão de associar, a Previdência Social brasileira tem um problema porque a informalidade é brutal hoje no Brasil e o desemprego é muito grande. E a nossa população está envelhecendo. De maneira que nós precisamos tratar assunto nesse ambiente, sempre dando exemplo pelos de cima primeiro. Muito obrigada, candidata. A escolha agora é do candidato Jair Bolsonaro. Um envelope, por favor. 2. Número 2, vamos ouvir. Senhor presidente, qual o seu projeto na área de educação? Como você pretende resolver o nosso baixo índice de aprendizagem nas escolas, principalmente na educação infantil? Realmente, a educação infantil é a base para a educação final. Nas escolas, hoje em dia, o que se aprende? Ideologia de gênero, partidarização, a análise crítica das questões apenas, nada mais além disso. No meu tempo, você tinha física, química, matemática, geografia, história, educação moral e cívica. Isso não tem mais. Retiraram também do professor a sua autoridade em sala de aula. O professor, hoje em dia, conforme pesquisa aqui de São Paulo mesmo, em muitas escolas está mais preocupado em não apanhar no que ensinar. Como exemplo, nós temos para isso aí, é fazer, em grande parte das escolas no ensino fundamental, a militarização das escolas, ou seja, colocar diretores vindos do meio militar para que possa, via disciplina e hierarquia, essas pessoas, essa garotada, aprender algo para o futuro diferente do que é ensinado hoje em dia. Obrigado, candidato. Só sobrou o envelope número 4 e a pergunta será para o senhor, candidato Cabo Daciolo. Vamos ouvir a pergunta. Eu queria saber quando que eu vou ter direito de ir e vir? Quando acaba o medo de sair de casa? De poder andar na rua livremente, sem medo de assaltos ou questão de tráfico ou milícia? Dia 1º de janeiro de 2019, nós vamos estar com o Cabo Daciolo sentado na cadeira de presidência da República e você vai poder andar em paz pelo Brasil. Nós vamos valorizar o profissional da segurança pública, vamos unir o povo civil do povo militar, vamos cuidar da nossa fronteira, vamos trabalhar em cima de prevenção. Toda essa guerra civil que nós estamos vivendo no nosso país hoje é proposital. As armas já chegaram, o momento agora é parar as munições. E é simples parar as munições. O problema é que as nossas rodovias estão todas desguarnecidas. Nós deveríamos ter 15 mil policiais federais. Hoje nós estamos apenas com 8 mil. Nas fronteiras, nós não temos nem sequer 11 mil militares da segurança pública, das Forças Armadas, cuidando das nossas fronteiras. Por lá entra as drogas, por lá entra o armamento. Mas quem é que lucra com isso? Quem quer isso? O poder, os políticos, eles lucram com isso. A Rocinha tem um lucro semanal de 10 milhões. Tem sempre um gravatado por trás disso. Nós vamos trazer a paz para a nossa... Muito obrigado, candidato. E agora vamos passar ao confronto direto entre os candidatos. Vamos ver as regras. Cada candidato vai escolher um adversário para responder à sua pergunta. Ambos se dirigirão ao centro do estúdio. A ordem das perguntas foi definida em sorteio com as assessorias. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez. A pergunta terá no máximo 30 segundos. A resposta, 1 minuto. A réplica, 45 segundos. E a tréplica, também 45 segundos.
E apenas para que todos saibam, a nossa hashtag Debate Rede TV já está em primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter mundial. Primeiro lugar no mundo, essa hashtag é o quanto as pessoas estão acompanhando o nosso debate aqui pela internet também. Agora, para essa fase do debate, o primeiro candidato a fazer uma pergunta é o candidato Ciro Gomes. Para quem o senhor fará a sua pergunta? Eu quero perguntar ao meu ilustre amigo, o governador Geraldo Alckmin. Então, a pergunta de Ciro Gomes para Geraldo Alckmin, os dois, por favor, podem se dirigir ao centro do nosso estúdio. Ciro Gomes tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite. O governo Temer fez passar uma emenda à Constituição que proíbe a expansão de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, estrada, porto, ou seja, tudo o que o povo precisa. O senhor esteve a favor dessa emenda e eu fui contra. Nós estamos aqui, respeitosamente, nada pessoal, discutindo a concepção de país. O senhor, eleito presidente da República, revogaria ou manteria esse teto dos gastos? Olha, qual a razão, respondendo aqui ao Ciro Gomes, do teto dos gastos? É que as contas públicas estouraram todas no período do PT. O resultado foram, dos 13 anos do PT, 13 milhões de desempregados e um total descontrole das contas públicas. Quem assumiu o ano que vem, e eu espero assumir o ano que vem a presidência da República, em janeiro, vai encontrar o 6º ano de déficit primário. Já entra devendo 139 bilhões de reais de déficit primário sem pagar dívida. O problema não é a PEC do teto. Eu não tive PEC do teto em São Paulo, não fiz PEC do teto nenhuma e fiz um superávit primário ano passado de 5,3 bilhões, investindo, gerando 500 mil empregos diretos e indiretos. Então, a PEC do teto, não haveria necessidade da PEC do teto. O que precisa é reduzir o tamanho do Estado fortemente para poder recuperar investimento. Ciro Gomes, 45 segundos para a réplica. Eu sou ex-ministro da Fazenda, administrei a economia brasileira, ajudei a fazer o Plano Real, fui governador do 8º Estado brasileiro, prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e não tenho um dia de déficit. E nunca precisei de uma lei imoral e antipopular como essa. A questão básica é o seguinte, eu me comprometo de exigir a revogação porque são muitos argumentos. Primeiro, ela é impraticável, nascem 3 milhões de bebês no Brasil por ano. Como é que pode uma emenda como essa, apoiada pelo PSDB e pelo Temer, não é que proíbe o Brasil de expandir maternidade, vaga em creche, vaga em escola, para 3 milhões de bebês. Você imagina a reposição de carro da polícia, você imagina as propostas de reforçamento de segurança. Se a gente não se comprometer a exigir, nós vamos ter clareza de quem governa para os ricos e quem governa para as maiorias populares. 45 segundos para a tréplica, Alckmin. Olha, na realidade, a PEC do teto foi uma espécie de vacina contra o PT e os seus aliados, que quebraram o Brasil. Essa é a grande realidade. Não precisa PEC do teto nenhuma para diminuir o tamanho do Estado. E no meu governo não vai faltar recurso. Vou priorizar a saúde. Governar é escolher. O dinheiro sempre vai ser apertado. No próximo governo, no outro, governar é escolher. E nós vamos priorizar a educação básica, priorizar a saúde, meu dever até como médico, e a segurança pública. E trazer investimento privado para a infraestrutura do nosso país, que vai gerar muito emprego e rapidamente. Muito obrigada, candidatos. Vocês podem voltar aos seus lugares. Agora, o próximo a escolher a quem fará a pergunta é o candidato Álvaro Dias. Eu escolho a candidata Marina Silva. Por favor, Álvaro Dias e Marina Silva podem se encaminhar aqui para o centro do estúdio. Isso, candidato, muito bem. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Marina, com o maior respeito, eu admiro como mulher, como política persistente. Eu gostaria de saber como você viu aquele púlpito que aqui estava há pouco. Eu vi com muita tristeza. Não é esse o país que os meus filhos e os meus netos merecem, de um candidato que é inelegível se apresentando como candidato. Eu gostaria que você desse a sua opinião sobre isso. O que está acontecendo no Brasil
e com todos os escândalos de corrupção que tiraram lideranças políticas da cena política brasileira, um ex-presidente da República que está preso, o candidato que foi para o segundo turno nas eleições de 2014, envolvido em graves crimes de corrupção, como é o caso do senador Aécio Neves, é lamentável. Agora, o que eu vejo nesse momento é que o Brasil precisa dar uma resposta e esse púlpito vazio, ele já está preenchido pelos mesmos que estavam no palanque anterior, já no palanque do candidato do PSDB. É por isso que eu digo, Álvaro, aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. E nós precisamos combater a corrupção apoiando o Ministério Público, a Polícia Federal, para que aqueles que se envolvem em uso ilegítimo de dinheiro público sejam punidos. Candidato, sua réplica, por favor. Olha, o político inelegível não é um preso político. Ele é um político preso. E essa encenação de candidatura é uma afronta ao país. É um desrespeito à justiça. É uma violência ao Estado de Direito e à legalidade democrática. Não há como admitir esta vergonha nacional de uma encenação de uma candidatura que não pode existir. Ou nós respeitamos o Estado de Direito democrático, ou então desistimos da democracia. A democracia exige respeito à lei, e todos somos iguais perante a lei. Essa candidatura não existe. Sua tréplica, candidata. Estamos inteiramente comprometidos com o combate à corrupção. Para isso, vamos fortalecer os órgãos de controle, blindando esses órgãos das indicações políticas, da politicagem. Vamos acabar com o foro privilegiado, vamos criar um sistema que faça com que aqueles que vão ser indicados para a função pública tenham ficha limpa. O Brasil não pode continuar refém de um sistema corrupto e corruptor, que se alimenta dia e noite do dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura e que é usado para enriquecimento ilícito e projeto de poder pelo poder. Candidata Marina Silva, eu peço que a senhora permaneça aí no centro do estúdio, porque cabe à senhora escolher a quem vai fazer a próxima pergunta. Quem é que a senhora escolhe? O Álvaro. Então o Álvaro também pode ficar. Muito obrigado, Maria. Candidato Álvaro Dias. Candidato Álvaro Dias, nós estamos vivendo um grave problema de desemprego e a minha pergunta é: como fazer para recuperar os empregos de forma sustentável em nosso país, segundo o depoimento, inclusive, daquele jovem? 1 minuto para a sua resposta, candidato. O combate à corrupção é essencial, embora alguns possam imaginar que nada tem a ver. Ocorre que a corrupção expulsou do Brasil investimentos extraordinários que poderiam gerar emprego, renda, receita pública e desenvolvimento. A Transparência Internacional elenca os países mais corruptos do mundo e o Brasil está sempre em lugar de destaque. Combatendo a corrupção, nós trazemos de volta esses recursos, melhorando o ambiente doméstico, com uma reforma tributária simplificadora. É simplificação, regulação competente, segurança jurídica, a desburocratização. Nós temos uma meta de 365 medidas no primeiro ano de governo para facilitar o empreendedorismo, porque, sem dúvida, o melhor programa social é o emprego e nós pretendemos gerar 10 milhões de empregos com um crescimento econômico ao redor de 5% em média anualmente. 45 segundos para a réplica da candidata Marina Silva. Vamos gerar empregos, tanto nas atividades tradicionais, da infraestrutura, da construção civil, com moradia digna para as pessoas, mas vamos, sobretudo, criar um novo ciclo de prosperidade para o Brasil, onde a energia limpa, renovável e segura possa ser a base do nosso desenvolvimento.
O Brasil não pode desperdiçar suas grandes fontes de energia eólica, solar, de biomassa. E vamos gerar milhões e milhões de empregos, colocando os tetos solares para que as casas sejam produtoras de energia. Vamos também apoiar o turismo sustentável para que comunidades isoladas, inclusive, possam gerar emprego e renda. Muito obrigada. Candidato, 45 segundos para a sua tréplica. A reforma tributária é essencial. Hoje, a produção, o emprego é esmagado por uma carga tributária que cresceu de forma avassaladora no país. Ninguém suporta mais pagar tantos impostos. A simplificação do modelo tributário, um modelo tributário progressivo, que tribute mais na renda e menos no consumo, desta forma beneficiará as camadas mais pobres da população. A roda da economia vai girar com mais força, a sociedade pagará menos impostos, o governo arrecadará mais impostos, o país gerará mais empregos, teremos mais desenvolvimento e melhor qualidade de vida para a população brasileira. Muito obrigada aos dois candidatos. Podem voltar aos seus lugares. Agora é a vez do candidato Henrique Meirelles escolher para quem fará a sua pergunta. Eu farei uma pergunta ao candidato Jair Bolsonaro. Então, Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro, por favor, os dois podem se dirigir até o centro do nosso estúdio. O candidato Henrique Meirelles, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano para enfrentar o desemprego no Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos muitas famílias passando dificuldade. E, para isso, é necessário um plano concreto, objetivo, e não se cria emprego no grito, mas se cria emprego com propostas concretas e com competência. Por favor, candidato. Um minuto. Tudo que o PSDB e o PT fizeram ao longo de 20 anos chegou a esse caos, o desemprego. O senhor foi presidente do Banco Central por 8 anos. Depois, foi para o grupo JBS Friboi, onde o BNDES passou a emprestar dinheiro apenas para os amigos do rei, como, por exemplo, o casal, né, a dupla Joelis Batista. Já para aqueles que precisavam, não tinha empréstimo, ou os juros eram em cima, contrariamente aos demais. Então, o emprego, senhor Henrique Meirelles, não sou economista, mas com toda certeza, passa para usar os órgãos de governo, as suas instituições, para atender o povo e não os amigos do rei. No mais, devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa no Brasil. Porque hoje em dia, o senhor bem sabe, para abrir uma empresa, você leva 90 dias. É um cipoal de documentos que desestimula a buscar maneira de empregar alguém no Brasil. Então, acho que passa por aí essa proposta para conseguir emprego para os brasileiros. Réplica, 45 segundos. Quando fui presidente do Banco Central e fui chamado pelo Lula, eu não tinha votado nele. Aliás, votei contra. Mas eu fui trabalhar pelo Brasil. E lá criamos mais de 10 milhões de empregos em 8 anos. Isso não foi falatório, isso é um fato. E, naquele momento, na equipe sob o meu comando, seja no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda, não houve escândalo. Então, a minha pergunta foi objetiva, porque é preciso competência, é preciso seriedade, é preciso experiência para se criar empregos. E, certamente, administrando corretamente os órgãos públicos, como eu fiz nos de minha responsabilidade. Bolsonaro, 45 segundos para a tréplica. Empregos que foram largamente criados nessa época foi para corruptos. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Tanto é que tem muita gente presa hoje em dia por aí, por questão da Lava Jato e por questão dos delatores. Então, não justifica essa resposta do senhor, que criou, fez isso, fez aquilo. Esses 14 bilhões desempregados no momento são frutos de governos a qual o senhor serviu. O que eu pretendo fazer, se eu for presidente? É escolher um time de ministros independentes, onde todos, trabalhando em conjunto, venham buscar o bem comum e não o bem dos seus apadrinhados políticos. Então, um presidente honesto e isento tem como, junto com essa equipe de ministros, buscar a solução para esse grave problema que o Brasil atravessa.
Muito obrigada, candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez de Guilherme Boulos escolher a quem fará sua pergunta. Eu farei ao Henrique Meirelles. Então, muito bem. Por favor, o candidato Henrique Meirelles pode retornar ao centro do nosso estúdio, assim como Guilherme Boulos. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Meirelles, quem está nos assistindo sabe muito bem que o sistema político brasileiro está falido. Virou uma esculhambação, é toma lá da cá, é troca-troca. Você é do PMDB, partido do Temer, do Cunha, do Renan, do Jucá, do Sarney, dessa turma toda. É o símbolo da falência desse sistema político. Eu queria saber, Meirelles, se eleito, você vai manter essa prática de trocar ministério por voto no Congresso, que gera tanta desesperança e descrença para o povo brasileiro. Todos os grandes partidos brasileiros têm problemas graves e muita gente acusada. Eu tenho orgulho de não ter processo, de não ter acusação. E mais importante, nas instituições que eu dirijo, a escolha foi sempre técnica, baseada na competência e no desempenho, seja antes no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda. E, naquela época, atingimos o desemprego mais baixo da história. E, enquanto ministro da Fazenda, criamos 2 milhões de empregos. E, mais importante, quando eu nomeei a equipe para dirigir a economia, quando fui nomeado, a imprensa chamou o time como o time dos sonhos, porque era um time de competência e de preparo técnico. E isto, no entanto, Guilherme, é para quem entende. De fazer isso baseado no trabalho de uma vida inteira. Portanto, é assim que eu procedo e é assim que será. Obrigada, candidato. 45 segundos para a sua réplica. Olha, Meirelles, esse time dos sonhos que você fala virou o time do pesadelo para o povo brasileiro, né? Porque você era ministro até o mês passado e o desemprego está em 14 milhões de pessoas. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, você falou de todos os partidos que têm caso de envolvimento, o meu não. O PSOL tem uma bancada que, aliás, foi toda premiada agora no Congresso em Foco, porque representa um novo jeito de fazer política. Nós representamos uma forma de fazer política que não é com toma lá da cá, que não é com balcão de negócios, que vai aproximar o poder das pessoas, vai trazer você para o centro da decisão. Nós vamos criar o Sistema Nacional de Democracia Direta, com plebiscitos e referendos, para que, com o povo decidindo, a gente possa, pela primeira vez em 30 anos, botar o seu partido, Meirelles, o PMDB, na oposição. Sua tréplica, candidato. Pois não. Esta equipe que eu montei, tal qual a equipe, quando eu era presidente do Banco Central, criou milhões de empregos no Brasil. Mas criou milhões de empregos para quem, de fato, trabalha, não é? Não é apenas para quem faz agitação, procura ocupar a terra de outras pessoas que trabalharam duro, na verdade. Então, a minha proposta é muito simples. Trabalho duro, como mostrei em toda a minha vida. Criei no Banco Central 10 milhões, agora 2 milhões de empregos. Tem muito desempregado no Brasil ainda, a situação é gravíssima. Por isso, sou candidato a presidente e, como tal, vamos criar mais 10 milhões de empregos em 4 anos. Muito obrigado, candidatos. Agora, quem escolhe é o candidato... Goleiro Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes, vou voltar à questão da economia, que é hoje a maior preocupação dos brasileiros, que é o desemprego, a falta de oportunidade, o sofrimento das famílias. Quero ser o presidente que vai recuperar o emprego, recuperar a renda, o presidente do desenvolvimento. Um dos setores estratégicos, um dos polos mais dinâmicos da economia é o agronegócio. Quais as prioridades, na sua visão, os maiores desafios do agronegócio brasileiro? 1 minuto para a resposta. O emprego é consequência da ativação de 4 motores. O
consumo das famílias, por isso eu tenho uma proposta de resolver o problema do endividamento de 63 milhões no SPC, o investimento empresarial que está colapsado também por um explosivo endividamento, logo mais eu vou detalhar, a solução da equação das contas públicas, que estão, como comentamos na pergunta passada, completamente falidas, e eu tenho uma proposta também que vou detalhar, e, por fim, a celebração de uma política industrial e de comércio exterior que termine com o genocídio de empresas. O Brasil é o país que mais destrói indústrias no Brasil. Nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, 13 mil indústrias foram fechadas no nosso país, 4 mil delas em São Paulo. E um dos setores que pode ser ativado é agregar valor na agropecuária brasileira. Nós somos a agricultura e pecuária mais competitivas do mundo, mas importamos do estrangeiro fertilizante, defensivo agrícola, importamos a maior parte dos implementos agrícolas, e eu quero fazer uma política industrial que, priorizando o setor agropastoril, verticalize a produção industrial deles. Olha, eu vou priorizar um conjunto de medidas na área tributária, com a simplificação tributária. Então, você que paga 5 impostos, vai pagar um só, que é o IVA. Um exemplo, o alimento. O alimento acaba acumulando quase 33% de impostos. Comida, remédio, quase 33% de impostos. Então, simplificação tributária. No caso do agronegócio, um país continental como o Brasil, infraestrutura. Estou indo amanhã cedo para o Pará, para ir lá na beira do rio Tapajós, lá em Itaituba, para integrar, vamos fazer um grande canteiro de obras, de ferrovias, hidrovias, trazendo a iniciativa privada para investir no Brasil. Candidato. 45 segundos para a sua tréplica. Corri o ano de 95, eu escrevi um livro e propus o IVA no Brasil, acho que na literatura foi a primeira vez. E as lideranças de São Paulo ficaram contra a vida inteira, e eu compreendo. Se você faz o IVA, você passa a cobrar o imposto no destino, e São Paulo perde, porque São Paulo tem concentradamente a maior fração da indústria brasileira. Eu fico feliz que o estimado amigo tenha evoluído, apesar de, na prática, ter ficado contra todas as vezes. O agronegócio, entretanto, meu caro Geraldo, não paga imposto. O agronegócio, e é bom que seja assim, tem tido uma tarefa grave para o Brasil, porque é quem paga as contas externas do país. O que nós precisamos é agregar valor, para a gente não exportar soja bruta, milho bruto, e importar milho, por exemplo, em Xanxerê, você paga o caroço, a semente, e vende por R$700 e vende por 70, 80, quando dá melhor coisa, e chega até R$40 uma saca de 60 mil. Obrigada aos dois candidatos. Agora é a vez do candidato Jair Bolsonaro. Pelas regras do debate, os candidatos todos vão fazer a pergunta e também vão responder. Então, é Bolsonaro com Cabo Daciolo. Não, obrigatoriamente com Cabo Daciolo, porque todos já responderam. Não, eu prefiro o Daciolo. Não dá certo não no respondeu final. ainda. Não, senão o Cabo Daciolo tem que perguntar para ele mesmo. Senão não dá. Não, eu prefiro ter um debate produtivo aqui com o Daciolo. Prezado Cabo Daciolo, eu conheço há algum tempo, cabo do nosso Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Meu filho também te conhece há muito tempo. E parece que está na moda aqui no Brasil discutir aí a liberação das drogas e o aborto. Uma candidata há pouco disse que preferia um plebiscito para decidir esse assunto, apesar de ela ser evangélica. E o aborto, né, é uma coisa que aflige a todos aqueles que amam e respeitam a vida. Você é favorável ou contrário a essas questões? Nação brasileira, eu sou contra a liberação do aborto, sou contra a liberação das drogas no Brasil. E um homem e uma mulher de Deus, independente de religião, a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. A palavra de Deus nos revela, nos ensina, para todos que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo, que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já era um escolhido. Antes de você nascer, você já estava separado. Então, eu sou totalmente contra ao aborto e sou contra a liberação da droga no nosso país. 45 segundos para a réplica, Bolsonaro. Aqui não é um debate entre amigos. São homens que acreditam em Deus, respeitam a família. E continuando, a questão da ideologia de gênero, querendo que, desde os 6 anos de idade,
se ensine nas escolas sexo para os nossos filhos. Como descobri em 2010, o famoso kit gay, onde tínhamos filmes, cartazes, livros de meninos se beijando e meninas se acariciando, para ser passado nas escolas para crianças a partir de 6 anos de idade. Isso, no meu entender, é um crime. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Com todo o respeito que eu tenho a qualquer um, não interessa a sua opção. Qual a tua posição sobre isso, Daciolo? Também minha posição é contra. Sou contra e eu vou aqui alertar a população brasileira novamente, falando da palavra do Senhor. Não estou aqui pregando religião. Diz a palavra do Senhor que a única religião que Ele considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Então, vou dizer algo aqui. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. E falou, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Homem e mulher. Família. Eu sou o defensor da família tradicional brasileira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, candidatos. Bolsonaro pode voltar ao seu lugar, Cabo Daciolo permanece. Cabo Daciolo pode continuar. O senhor necessariamente tem que fazer a sua pergunta para o Guilherme Boulos, por favor. Agora o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Boulos, a Rede TV foi a única emissora que foi na Suíça entrevistar o delegado Protógenes, que foi deputado federal, que colocou a pauta das urnas eletrônicas fraudulentas, provando. O que você pode me dizer sobre as urnas eletrônicas do nosso país? Olha, Daciolo, e a todos que estão nos assistindo em casa, primeiro eu só queria fazer uma correção aqui. O Henrique Meirelles fez uma insinuação a respeito de trabalho. Quero dizer que eu não sou banqueiro, eu sou professor, escrevo e ganho minha vida honestamente. Luto ao lado do sem-teto com muito orgulho, há 17 anos, de quem precisa de casa. Estou junto com sem-teto, com sem-terra, só não estou junto com sem-vergonha, como alguns aqui estão. Agora, em relação a isso, Daciolo, as urnas eletrônicas são um sistema que, internacionalmente, não há qualquer tipo de reparo em relação a ele. Eu não tenho por que ter qualquer tipo de questionamento às urnas eletrônicas. Mas nós temos que questionar outras questões da democracia brasileira. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos na urna e ir embora para casa. Democracia tem que ser chamar o povo para a decisão. E é isso que nós estamos dizendo aqui, com plebiscitos, referendos, e o nosso primeiro, em 1º de janeiro de 2019, é para revogar os atos criminosos do governo Temer contra o povo. Seu tempo, candidato, 45 segundos para a réplica. Nação brasileira, pilares da República estão sendo quebrados. Eu estou falando do teu direito da cidadania. O teu voto é secreto, mas tem que haver a contabilidade dos votos. É provado que há fraude sim nas urnas eletrônicas, e eu quero convidar você, nação brasileira, a entrarmos juntos numa ação para que venhamos votar em cédulas. Tem que haver as cédulas, porque senão já está tudo escrito lá no final. Já está tudo programado. Já tem um candidato da nova ordem mundial para entrar no país. E não fique pensando que isso é teoria da conspiração, não. Por que tinha uma lei federal que era para votar o voto impresso e não colocaram e tiraram ela? Como é que fizeram isso e por que fizeram isso? Vamos votar em cédulas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sua tréplica, candidato. Olha, a grande questão, e isso sim pode fraudar e alterar o resultado de uma eleição, é a influência do poder econômico. Vamos falar o português claro para quem está nos ouvindo. Historicamente no Brasil, e muita gente aqui foi eleita desse jeito, candidato foi financiado por empreiteira, por banqueiro, por agronegócio, e chegou lá financiado por essa turma. Quando chegou, atendeu o interesse de quem pagou e não de quem votou. Nós temos que acabar com essa esculhambação. Por isso a nossa campanha não aceita R$1 dessa gente. A nossa campanha é feita por quem acredita nela. Não dá para ficar com o rabo preso com os donos do poder econômico determinando os rumos da política. Quem paga a banda, escolhe a música. Olha quem é que paga a banda de vários candidatos que estão aqui. Seu tempo, candidato. Muito obrigada aos dois. E chegamos ao final do primeiro bloco do debate Rede TV Isto É. Este é o maior debate multiplataforma do Brasil,
com transmissão simultânea pelo Facebook, Twitter, YouTube e UOL. Voltamos daqui a pouco com as perguntas dos jornalistas. A nossa transmissão pela internet continua ao vivo da redação digital da Rede TV.